Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Telediabetes. Eu sou Luceli Paiva, endocrinologista e professora da UEA. Hoje, videoaula 8, Diabetes mellitus gestacional. O objetivo é diagnosticar e tratar o DMG. Bom, em 2019, o Ministério da Saúde lançou um novo consenso, um consenso finalmente assinado pelas Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, antes existiam diversas diretrizes de cada instituição passando uma informação, e hoje nós temos todas elas orientando a mesma informação, o que facilita o diagnóstico e o tratamento do diabetes mellitus gestacional. Mas o que é diabetes mellitus gestacional? Então, diabetes mellitus gestacional é a intolerância aos carboidratos que se inicia na gestação. É o problema metabólico mais comum desta fase e tem aumentado em paralelo ao aumento da obesidade e também da idade materna. Os fatores de risco para DMG são idade materna avançada, sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual, deposição central excessiva de gordura. Então veja, basta ter a gordura visceral aumentada, o abdômen aumentado, não precisa ter aquela obesidade difusa de membros, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, crescimento fetal excessivo, polidrâmio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, antecedentes de abortos de repetição, malformação, morte fetal ou neonatal, macrosomia ou diabetes mellitus gestacional, história de síndrome de ovários policístico, baixa estatura e hemoglobina glicada maior que 5,9 no primeiro trimestre. Qual o problema do DM gestacional? É que ele tem impacto tanto para a saúde materna quanto para a saúde da criança. E impacto que pode ser a curto prazo e também a longo prazo. Então, para a saúde materna, a curto prazo, ele pode levar a hipertensão, polidrâmio, necessidade de cesárea e atraso da amamentação no pós-parto imediato. E a longo prazo, pode levar a uma recorrência do DM gestacional em gestações futuras, assim como ser considerado risco de desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. E na saúde da criança, a curto prazo, crescimento fetal excessivo, síndrome do desconforto respiratório, hipoglicemia. Então vejam, a criança está exposta a um ambiente hiperglicêmico com excesso de açúcar, mas ela não tem defeito no pâncreas. Então esse pâncreas passa a produzir muita insulina, o que vai levar ao risco aumentado de hipoglicemia, principalmente no pós-parto, quando ela é retirada desse ambiente hiperglicêmico, e o que também é responsável pelo crescimento fetal excessivo, consequentemente, maior risco de distócia de ombro, traumatismos e cesariana, além de também hiperbilirrubinemia. E a longo prazo, essa criança que também foi exposta a esse ambiente hiperglicêmico tem um risco maior de obesidade, DM tipo 2 e doença cardiovascular. Como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico pode ser feito pela glicemia de jejum. Então, vejam, aqui basta ter uma glicemia de jejum acima de 92 mg por decilitro ou através do teste oral de tolerância à glicose, TOT. E aqui nós vamos falar em dois tempos: glicemia 1 hora após 75 gramas de glicose, sendo considerado o diagnóstico um valor maior que 180, e 2 horas após 75 gramas de glicose, maior que 153. Vejam, intolerância ao carboidrato já é diagnóstico de diabetes gestacional. Então, os valores são bem mais baixos do que os valores utilizados para critério diagnóstico de diabetes. E, se era uma mulher que já tinha diabetes e engravidou, isso não é DM gestacional.
DM gestacional é o aumento da glicemia e a intolerância ao carboidrato durante a gestação. Em quem eu vou investigar? Em todas as grávidas. Então vejam, se essa grávida inicia o pré-natal antes de 20 semanas, nós vamos realizar simplesmente a glicemia de jejum. Então, glicemia de jejum acima de 126 significa que ela já tinha diabetes. Ela pode ainda não ter o diagnóstico, mas ela já tinha. Glicemia entre 92 e 125 já fecha o critério de diabetes mellitus gestacional. E glicemia menor que 92, ela não tem diabetes mellitus gestacional, mas ela corre sim o risco de desenvolver. E aí nós devemos submeter essa grávida ao teste oral de tolerância à glicose por volta da 24ª, 28ª semana. Bom, se ela inicia o pré-natal após a 20ª semana, então nós vamos aguardar entrar na 24ª, 28ª semana para submetê-la ao teste oral de tolerância à glicose, ou se ela já tiver mais de 28 semanas, solicitar assim, né, já na primeira consulta. E aqui nós vamos falar em 3 tempos: glicemia de jejum, 1 hora após a sobrecarga de glicose e 2 horas após. Então, a menos um valor alterado, glicemia de jejum acima de 92, 1 hora acima de 180 ou segunda hora acima de 153, diabetes mellitus gestacional. Lembrando que glicemia de jejum maior a 126 ou segunda hora maior ou igual a 200 significa que essa grávida já tinha diabetes mellitus tipo 2, só não tinha ainda o diagnóstico. E um detalhe, se não é possível realizar o TOT por não ou haver a disponibilidade, faça a glicemia de jejum. E o tratamento? Então o tratamento inicia com orientação do estilo de vida saudável e muitas vezes é suficiente. Orientação alimentar, prática de exercício físico, controle glicêmico é muito importante, e se isso aqui não for suficiente, insulina. Veja, 60 a 70% das pacientes não necessitam de insulina. Ok. Na primeira consulta do pré-natal, então, ou melhor, a partir do momento que você diagnosticou diabetes mellitus gestacional, é importante tentar determinar o peso pré-gestacional, o IMC pré-gestacional dessa grávida. Porque com base nesse IMC pré-gestacional é que nós vamos orientar, saber o quanto ela pode ou deve ganhar de peso. Então vejam, se é uma grávida que tinha baixo peso antes de engravidar, o IMC menor que 18,5, ela deve ganhar de 12,5 kg a no máximo 18. Se era uma grávida com peso adequado, IMC entre 18,5 e 24,9, ela pode ganhar entre 11,5 kg e 16. Agora, se era uma grávida que já estava acima do peso, IMC entre 25 e 29,9, ela deve ganhar no máximo 11,5 kg. E se era uma grávida com obesidade, IMC maior ou igual a 30, no máximo 9 kg. Bom, se não for possível determinar o IMC pré-gestacional, nós vamos utilizar esta tabela de classificação do IMC de acordo com a semana gestacional. Então vejam que eu vou ter um IMC desde a 6ª semana até a 42ª semana. E aí, de acordo com o IMC dela, nós vamos determinar o quanto ela pode ganhar de peso ou o quanto ela deve ganhar de peso. Por quê? Porque o tratamento dessa grávida vai iniciar com orientação alimentar. De qualquer forma, como deve ser feita essa orientação alimentar? Então, primeiro, água. Devemos orientar a consumir 2 litros de água filtrada por dia, 6 a 8 copos, né? Significa isso. Segundo, preferir alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos eles são mais ricos em nutrientes, o que vai ser bom para a saúde tanto da mãe quanto da criança, assim como são bem menos calóricos. Terceiro, realizar 5 a 6 refeições ao dia. Isso significa as 3
principais refeições e lanches nos intervalos e talvez até ao deitar. Evitar intervalos superiores a 3 horas, não omitir ou atrasar refeições e manter um horário fixo, principalmente se estiverem em uso de insulina. Adoçantes, edulcorantes são permitidos, como aspartame, sucralose, xilitol, stevia e outros? Sim, mas tem dose máxima, 15 gotas ao dia ou 6 sachês ao dia. E evitar mel e xarope, porque são riquíssimos em glicose. Um outro ponto é limitar o consumo de sal a 5 gramas ao dia, ou seja, uma colher de café, é aquela colher menorzinha, porque o sal vai reter líquido e vai contribuir para o aumento da pressão. O que é alimento in natura? Então, olha só, aqui eu trago exemplos da nossa feira, dos nossos alimentos regionais. Então, esses alimentos incluem variedades de grãos, arroz, feijão, de tubérculos e raízes, aqui como a batata, a macaxeira, cenoura, de legumes e verduras, de frutas, de leite, ovos, peixes e carne. Então, aqui, se nós formos dividir esses alimentos em grupos, aqui nós temos exemplos de alimentos que podem ser consumidos diariamente. Então, com relação aos cereais, veja, o arroz ele tem carboidrato? Tem um pouquinho, mas ele é principalmente cereal. Então, essa grávida, essa mãe, ela pode consumir arroz, milho, aveia, linhaça, pães, mas aqui preferencialmente integral, pode consumir tubérculos como as batatas e as raízes, mandioca, macaxeira, assim como as leguminosas, feijão, grão de bico, soja e lentilha. Ela pode e deve consumir legumes, verduras e frutas, então exemplos aqui da nossa região, cenoura, jerimum, couve, tomate, acerola, banana, abacaxi, laranja, maçã, melancia, mamão e manga. Ela deve consumir leite e derivados, preferencialmente desnatado, carnes, peixes e ovos, mas preferencialmente assado ou cozido, evitar a fritura, e óleos, dar preferência principalmente ao óleo de soja, canola, girassol, milho, e evitar o uso de margarina, manteiga ou banha para cozinhar, pois são bem mais calóricos. Com relação ao exercício físico, então o que é exercício seguro para o período gestacional? Caminhada, corrida de baixo impacto, natação e ciclismo em bicicleta estacionária. Pilates é permitido, mas deve evitar posturas que dificultem o retorno venoso. Exercícios de membros superiores devem ser realizados e podem ser realizados em casa, sentado e assistindo TV. E um outro esporte permitido é o uso de raquete, como o tênis de mesa. Como realizar? 30 a 40 minutos, 5 a 7 vezes por semana. Lembrando que precisa 5 minutos de aquecimento e 5 minutos de desaceleração. A intensidade moderada é quando você consegue conversar, mas não consegue cantar durante o exercício. Essa grávida deve ser orientada a beber água antes, durante e após o exercício, fazer um lanche antes para evitar a queda do açúcar e evitar os horários de pico da insulina e de muito calor. Exemplo, se é uma grávida que faz uso da insulina em pH, o pico da insulina vai ocorrer por volta de 7 horas. Então, quando ela aplica a insulina de manhã, geralmente o pico vai ser após o almoço, que também é um período de muito calor. Então, evitar fazer atividade física nesse horário. O vestuário e o calçado devem ser adequados e confortáveis, então preferir tênis, e orientação quanto aos sinais de alerta para interromper o exercício físico. Que sinais são esses? Aqui, nessa faixa vermelha. Sangramento vaginal, contrações uterinas dolorosas e ou regulares, perda de líquido amniótico, dispneia ou dor torácica, vertigem ou cefaleia e dor ou edema em panturrilha, porque pode significar trombose. Lembrando das contraindicações absolutas e relativas ao exercício. Então, absolutas: doença cardíaca significativa, doença pulmonar restritiva, incompetência istmo-cervical ou cerclagem, gestações múltiplas com risco de parto prematuro,
hemorragia persistente no segundo ou terceiro trimestre, presença de placenta prévia, trabalho de parto prematuro, membrana rota, pré-eclâmpsia e anemia grave. E a monitorização glicêmica é importante? Sim. Estudos clínicos mostram que o tratamento do diabetes mellitus gestacional, quando acompanhado do monitoramento da glicemia capilar 4 vezes ao dia, se associa à redução de diversos desfechos perinatais desfavoráveis. Então, como nós vamos realizar? Se é uma grávida que está controlando somente com mudança do estilo de vida, ou seja, alimentação e atividade física, 4 vezes ao dia é suficiente. Quais são os horários? Em jejum e pós-alimentar. 1 hora após café, almoço e jantar ou 2 horas. Agora, se está em uso de insulina, preferencialmente avaliar a glicemia 7 vezes ao dia, pré e pós-alimentar e ao deitar. Lembrando que ela deve lavar e secar as mãos ou higienizar com álcool antes da medição da glicemia e deve anotar os valores e levar esses resultados em cada consulta médica. Uma vez dado o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, nós vamos ter uma meta de glicemia a ser alcançada. E a meta vai ser para a glicemia de jejum menor que 95, 1 hora pós-prandial menor que 140 e 2 horas pós-prandial menor que 120. Bom, mas se essa paciente está em alimentação saudável, praticando atividade física pelo menos há 2 semanas e não atingir essas metas, então nós vamos iniciar a terapia medicamentosa. E a primeira escolha é a insulina. Quais são as insulinas seguras para uso na gestação? Então, para controle da glicemia de jejum e pré-prandiais, nós temos a insulina de ação longa DTB e a intermediária NPH. Então, essas insulinas devem ser aplicadas, como não duram 24 horas, pelo menos 2 vezes ao dia. E para controle das glicemias pós-prandiais, nós podemos utilizar a insulina rápida, que é regular, ou os análogos de ação ultra-rápida, Aspart e Lispro. Ao iniciarmos insulina, nós sempre iniciamos com uma insulina de ação longa ou intermediária. Muitas vezes é o suficiente para controlar as glicemias. Qual vai ser a dose? 0,5 unidades por quilo de peso ao dia. E aí nós dividimos em 2 vezes, 50% antes do café e 50% ao deitar. Os ajustes dessa insulina devem ser realizados a cada 15 dias até a 30ª semana e após essa semana, semanalmente. E devemos orientar pacientes sobre o transporte da insulina, armazenamento, preparo e aplicação. No trabalho de parto. Então, no trabalho de parto, nós devemos procurar manter essa glicemia entre 70 e 120. Se a grávida entrou em trabalho de parto espontâneo, soro glicosado a 14 gotas por minuto e realizar glicemia capilar a cada 1 ou 2 horas. Acima desse valor, corrige com insulina regular. Agora, se for uma cesariana programada, dar preferência a realizar o parto pela manhã, com jejum de 8 horas, no dia, aplicar somente 1/3 da dose de NPH da manhã ou 50% da dose total de insulina, e aí a mesma coisa, administrar soro glicosado a 5% EV 14 gotas por minuto e avaliar a glicemia a cada 1 a 2 horas. E no pós-parto? Suspender a terapia medicamentosa, a insulina, porque acabou a gestação, acabou o diabetes mellitus gestacional. E estimular o aleitamento materno e realizar um teste oral de tolerância à glicose com 6 semanas. Se normal, repetir anualmente, pois lembrem, é uma grávida que tem risco de evoluir para o DM tipo 2. Portanto, é importante também orientar a paciente quanto à importância do estilo de vida saudável para ela e para a criança. Metformina. A metformina é uma segunda opção na inviabilidade de adesão ou acesso à insulina. Ela não é aprovada pela Anvisa e a glibenclamida é inferior em termos de eficácia e segurança. Quando usada, ela pode ser utilizada na dose de 500 a 2.500 mg ao dia, junto ou logo após as refeições,
para diminuir os efeitos a nível do trato gastrointestinal. E aí lembrar que a apresentação de liberação XR tem menos efeito e pode ser administrado uma vez ao dia. Quais são os efeitos da metformina na gestação? Menor ganho de peso, menor incidência de hipoglicemia neonatal, internação em terapia em unidade de terapia intensiva, assim como menor idade gestacional no parto. Bom, hoje ficamos por aqui, essas são as referências e essa foi a nossa última videoaula do programa Telediabetes. Muito obrigada!